Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um chefe dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa, que convidou os dois, venha a te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs aqui presentes na nossa comunidade matriz de São Vicente de Paulo, bem como todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos tendo essa graça de poder presidir e todos nós juntos celebrarmos nesta Eucaristia o 8º cerco de Jericó da nossa paróquia. E é um momento muito importante. Eu tive a alegria de poder inaugurar essa experiência aqui na paróquia da Santíssima Trindade. E confesso a vocês, meus amados, foram momentos de muito crescimento espiritual para todos nós. Muita consciência de que somos uma igreja que tem muitas espiritualidades dentro dela, muitas formas de evangelizar. E uma das formas de evangelizar muito presentes na nossa paróquia é os nossos grupos de oração, a Renovação Carismática Católica. Faz um trabalho bonito, silencioso, são poucos, mas são muito preciosos para o Senhor. Meus irmãos que estão nos nossos grupos de oração, não é isso? São pedras vivas da igreja, como cada um dos irmãos e irmãs que qualquer segmento pastoral, movimento, associação, ou mesmo como membro da igreja, se coloca à disposição do Senhor para anunciar o seu santo nome. E o nosso cerco de Jericó veio tomando as proporções paroquiais de tal forma que todas as nossas comunidades se envolvem. Eu me lembro do primeiro cerco de Jericó que nós realizamos aqui na nossa paróquia
e eu levei essa experiência para o conselho. E havia, logo nos primeiros momentos, aquela compreensão: é um evento da renovação carismática ou é um evento da paróquia? Nenhum nem outro. É um evento da igreja. E tudo que é igreja nos envolve, nos faz realizar. E aí, nesse sentido, ao longo dos anos, as nossas comunidades foram assumindo esta forma, de ser igreja, essa espiritualidade, colaborando, se organizando, dando apoio à coordenação dos grupos de oração. Mas as comunidades se fazem presente, por exemplo, a liturgia paroquial, a liturgia dos ministros, os cerimoniários e coroinhas. Então, há todo um abraçar por parte da comunidade paroquial para que o cerco de Jericó seja uma riqueza para todos aqueles que querem participar, que venham. E aí nós recebemos irmãos até de outras paróquias, como um casal de irmãos lá da comunidade da Imaculada, Cidade Continental, de onde eu, antes de vir para cá, estava lá. Nossos irmãos que estão aqui conosco, a paróquia Nossa Senhora da Esperança. Na minha época era uma paróquia só, Nossa Senhora da Penha, mas estão aqui conosco, vieram rezar e celebrar conosco. E também tem alguns irmãos que vieram de outras comunidades. Por aqui passaram ministérios de música, equipes de canto, de liturgia das nossas comunidades, meus irmãos padres que vieram e todo ano fazem questão de estar aqui no nosso meio. Então, por aqui, testemunhamos muita alegria, muito louvor, muito fervor. Aliás, isso é uma identidade dos nossos grupos de oração, mas é uma identidade também das nossas comunidades. Então, por isso que, ao encerrarmos esse 8º cerco de Jericó, nós temos muito que agradecer a Deus, porque, vejam, ele demonstra a unidade com que nós aqui da nossa paróquia, uma paróquia simples, de periferia, mas a unidade de um colaborar com o outro. Primeira vez que nós recebemos, porque as últimas 7 edições foram lá na comunidade de Jesus Operário. Dessa vez estamos aqui na comunidade matriz da paróquia, que ainda está em construção. Vocês estão vendo aqui. Então, que possamos agradecer a Deus. Obrigado por tudo que Ele tem realizado na nossa vida e pela força no testemunho que Ele nos propicia dar, por amor a Ele e por amor à igreja. E é nesta direção que nós queremos caminhar, agradar o Senhor. E para agradar o Senhor, nós temos um verbo no hebraico chamado anava. Anava em hebraico significa fazer com mansidão, sinônimo de humildade. Os humildes são aqueles que Deus revela os seus desígnios e não tem outro caminho. É somente na humildade que nós podemos ouvir a comunicação de Deus. Deus nunca fala para os soberbos, não que Ele não queira, é porque os soberbos, os orgulhosos, os arrogantes, os autossuficientes, nunca se julgam necessários de Deus. Ele até tenta, mas a voz dele não ressoa no coração de quem não é humilde. O evangelho de hoje, bem como todas as leituras, mas chama atenção para a leitura do Eclesiástico, nos ensina uma outra direção. Vejam, meus amados irmãos e irmãs, Jesus foi convidado por um fariseu para uma refeição, um banquete na casa dele. E o Senhor é sempre um grande observador, não para ficar apontando os defeitos das pessoas, mas Ele observa para tirar dali informações para instruir os seus e até mesmo orientar as pessoas acerca do seu comportamento. Jesus sempre teve essa prática. E aí então, logo ele é observado pelos fariseus, porque os fariseus sabem quem é Jesus.
Eles têm Jesus como um adversário. Não são todos, mas normalmente esses que convidam Jesus, não é aquele fariseu simples e humilde, né? A palavra fariseu, um dos significados da palavra fariseu é zeloso, piedoso. Mas possivelmente Jesus foi convidado pelos chefes das sinagogas. E aí logo os olhares se voltaram para ele. Olha, aquele é Jesus, o Nazareno, olha, tal, que se diz rabi como nós, mestre. E Jesus observa eles e começa a perceber que eles são afoitos aos primeiros lugares nas mesas, os primeiros a sentar, nos lugares de destaque. Mas ele não dá uma palavra. Observa. Quando a palavra é passada a ele, aí então ele realiza o seu ensinamento. Realiza o seu ensinamento. E aí ele vai dizer, olha, numa festa de casamento, houve alguém que foi convidado e logo se sentou no primeiro lugar. De repente chegou alguém que tinha sido convidado, mas que para o responsável pela festa, quem estava promovendo, era mais importante do que aquele que sentou no primeiro lugar. E ele foi lá e pediu que o rapaz se retirasse, para que o outro assentasse. E aí ele vai dizer, se quiseres de fato agradar a Deus, não age assim. E por que ele diz isso? Porque os fariseus eram assim. Seria injustiça da minha parte dizer, todos eram assim, Padre Carlos? Não. Mas os chefes, com certeza, porque era assim que eles galgavam os principais postos, as principais funções, como chefes das sinagogas, por exemplo, era se destacando. E os fariseus eram aqueles que buscavam publicidade e faziam da pior forma, usando a palavra de Deus para jogar luz em si mesmo. Então eles eram extremamente vaidosos, chamativos os gestos, gostavam de se autopromover, diminuíam as pessoas, gostavam de visibilidade, gostavam de ter os seus nomes mencionados, porque isso para eles era a recompensa. No âmago do coração, eles se julgavam melhores do que os outros. Então não era mais do que uma obrigação das pessoas humildes, simples, reconhecer que eles eram superiores, estavam um nível acima, um patamar acima. Com eles Deus não dialogava, porque eles não tinham a necessidade do diálogo com Deus, bastavam a si mesmos. Na primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, Jesus de Ben-Sirá, escrito num período onde o helenismo, a cultura helênica, não é? As ciências, né, oriundas do pensamento helênico, né? As diversas correntes de conhecimento naquela época retratavam bem o que eram os helênicos, né? A cultura helênica era a cultura onde a pessoa era valorizada pelo seu conhecimento. Mas o que tem de ruim isso? Não tem. Não é que nós não devemos valorizar as pessoas e o conhecimento que elas trazem, mas isso não pode ser motivo para que as pessoas se sobreponham uns aos outros. Sabedoria nem sempre está associada a um conjunto de conhecimentos. Sabedoria também reflete-se numa postura simples. O sábio nunca chama atenção para si. O sábio sempre aponta para algo maior do que ele. Sim, e na cultura judaica, o que importava, o que valorizava a pessoa diante de Deus é o cultivo da sua relação com Ele. Não era simplesmente um conjunto de conhecimentos. Não, era a espiritualidade que a pessoa dava à sua relação com Deus, permeava aquilo de uma relação de amor,
de temor, de observância, de reverência, e fazia tudo isso de forma muito simples na sua vida. Então, toda esta relação com Deus era isso, vamos dizer assim, era vivenciada de uma forma muito simples. E esta relação com Deus também era externado na relação com as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes. E vejam, anavata, fazer com mansidão, ser simples, não é aqui sinônimo de ter muito ou pouco, porque esse pecado da autossuficiência, da vaidade, do orgulho, da soberba, atinge rico e pobre. Sim, nós temos pessoas ricas que são orgulhosas, petulantes, vaidosas, e temos pessoas pobres que também agem da mesma forma. Seja com um, seja com outro, Deus não vai ter espaço naquele coração. O problema é que a nossa sociedade, quando vê alguém humilde que eu digo, no trato, no agir, na simplicidade, ela diminui, deprecia. Olha, fulano é tão simples, né? Tão humilde, às vezes uma linguagem tão popular. Mas ali está a força de Deus naquela pessoa. Nosso Deus tem um poder que não se compara a nada neste mundo. Cristo tinha um poder que nós não conseguimos mensurar, mas ele era de uma humildade tão simples, tão profunda, que invadia o coração das pessoas. Vejam, agia com mansidão. Meus amados, ninguém em sã consciência gosta de alguém que é, ou sente prazer, melhor dizendo, porque às vezes nós até amamos, não é? Porque o amor, ele é muitas vezes incompreensível, e é bom que seja incompreensível, não é? Porque senão nós não nos doamos por ninguém, não é? Até amamos pessoas que muitas vezes são soberbas, mas não há interesse, não há vontade de ficar ao lado de alguém que é soberbo, que é alguém que só vive promovendo a si mesmo, promovendo aquilo que tem, falando das suas qualidades, diminuindo o outro. Quem é que em sã consciência gosta de conviver com alguém assim? Não, porque aquele ambiente, aquele espírito não nos mostra uma força moral, uma capacidade de nos transformar, de nos fornecer informações em que nós ficamos encantados, não é? Encantados com aquelas pessoas, a forma com que elas agem no silêncio, sem alarde. E aí nós vemos a comunicação de Deus nessas pessoas, sabe? A comunicação de Deus nessas pessoas. Eu cresci ouvindo as histórias dos meus familiares, né? Eu tinha um tio que era o caçula da minha avó materna, a mãe da minha mãe. E o nome dele era Pequeno. Meu tio Pequeno, eu não cheguei a conhecê-lo quando eu era criança, eu não cheguei a conhecê-lo, não. Mas ele, mamãe que conheceu, né, sobrinha dele, obviamente, ela dizia assim, o tio Pequeno, que era o caçula, né, dos irmãos, né, da minha avó materna, ele se apresentava dizendo às pessoas, naquela época, dizendo às pessoas assim, Eugênio Santana, seu criado. Como é que é o seu nome? Eugênio Santana, seu criado. A minha mãe sempre dizia isso. Você tinha um tio Pequeno, tal, tio Eugênio, que ele sempre se apresentava assim. Era uma pessoa muito simples, muito humilde. Ele começou na Vale do Rio Doce, lá nos idos da década de 40, e ele era guarda-linha. E depois ele foi promovido, ele
era muito esforçado, ele não teve oportunidade, não é, de estudar, mas ele conseguiu escrever, ler, escrever, e ele era muito esforçado, tal. E aí um dia ele foi promovido a agente de estação, ele era guarda-linha, foi promovido a agente de estação, e ele foi trabalhar numa estaçãozinha em Timbuí, município de Fundão. Na época, Timbuí era a sede do município, por isso que a estação era lá. E minha mãe falava muito desse meu tio, né? Que ela gostava dele, que ele era uma pessoa que tratava os sobrinhos com muito carinho, muito humilde e tal. E aí, certo dia, eu fui transferido como seminarista para a paróquia de São José, em Fundão. E eu fui presidir uma celebração da palavra na comunidade Nossa Senhora da Penha, que é a comunidade de Timbuí. E aí uma senhora que já estava com seus quase 90 anos, não é? Era uma das matriarcas da comunidade, ela me acolheu na casa dela, porque normalmente nós fazíamos a refeição na casa das famílias, e ela me acolheu na primeira vez que eu fui na casa dela. E aí ela falando do esposo dela, tal, que era um senhor comerciante, ele tinha essa loja de produtos agrícolas, né? Lá, na verdade não era só loja de produtos, loja de secos e molhados, vendia-se tudo, não é? E ele era comerciante. E ele recebia muita mercadoria pelo trem da Vale do Rio Doce. Aí ele dizia, aí ela conversando, eu falei assim, a senhora sabe que eu tive um tio que trabalhou aqui? É mesmo, seminarista? Tive. Ele trabalhou lá naquela estaçãozinha lá de Timbuí. Lá, hoje não tem mais lá aquela estação, né? Eu acho que agora é a sede do município, né? Muitos anos foi para Fundão. Meu tio trabalhava aqui. Eu só não ouviu falar nele, não? Como é que era o nome do seu tio? Eugênio Santana. Mas o apelido dele era Tio Pequeno. Pequeno era o seu tio? Meu tio avô. Nossa, mas ele era muito amigo do meu esposo. Não é? Ele era mais velho do que o esposo dela, né? Mas ele era muito amigo do meu esposo. Que pessoa simples o seu tio. Aí ele dizia assim, quando perguntava o nome dele, Eugênio Santana, seu criado. É assim que a minha mãe dizia. Era verdade mesmo? Ele era assim. Ele ajudava as pessoas, as senhoras a embarcar no trem, os idosos. Ele ajudava nas malas, nas mercadorias. Mas aquilo me deu uma alegria no coração, sabe? De saber que eu tinha um antepassado que já tinha falecido, mas que era um homem humilde, simples, criou seus filhos nesse trabalho ali, como guarda-linha e depois agente de estação. Mas dizia dos préstimos dele, da simplicidade. Nossa, o seu tio era de uma simplicidade, um homem humilde, não alterava a voz com ninguém. Às vezes o trem estava para sair, alguém estava só para embarcar, ele apitava para o maquinista, espera aí, está chegando. Era assim. Olha, aquilo me deu uma paz no coração e uma responsabilidade muito maior, né? Porque na família eu tinha esses exemplos de simplicidade. E aí, quando eu estava preparando esta pequena homilia, eu lembrei, fazer com mansidão, anavar. Olha, Deus só se comunica conosco se houver esta mansidão no seu coração. Não. Eu digo isso para mim todos os dias, sabe? Tem vontade que na nossa missão, o pecado vem, né? O Satanás tenta nos inflar, nos atentar, diz assim, bate o pé e diz, aqui quem manda sou eu. Aqui quem tem que ser desse jeito, dá vontade, sabe? Quando quem tem uma responsabilidade, não é? Como cada um aqui tem, o padre com a sua paróquia, às vezes uma professora, uma diretora, uma servidora pública, um comerciante, enfim, um servidor, né? Às vezes até mesmo os pais dá vontade de bater o pé e dizer, aqui quem manda sou eu. Mas isso não é anavar, não é agir com mansidão, não vem do Senhor. Nunca se ouviu do Senhor uma palavra como essa.
eu sou o Senhor, hein? Eu sou teu Deus. Não, nunca Jesus usou dessa entonação. Não, ele sempre se fazia o mais humilde. É aquele que pega a toalha, João 13, e se ajoelha e lava os pés dos irmãos. Então, quando alguém te menosprezar por causa da sua simplicidade, da sua humildade, do seu jeito simples, descomplicado de viver com as pessoas, não se abata não, filho. Não fique triste não, filha. Ouvistes a palavra do Senhor. O seu tesouro está guardado e o próprio Deus lhe entregará. Não deixe o mundo diminuir a sua pessoa. Não. As maiores lições de vida que eu estou tendo na minha existência vieram de pessoas humildes, simples. Em diversas pessoas que estavam ou estão em diversas condições sociais ou econômicas. São as que mais me ensinam. Nunca aprendi nada com os soberbos e as soberbas. Nunca me ensinaram uma vírgula. Nunca, às vezes que eu fui soberbo, eu contribuí para a vida de alguém. Mas todas as vezes que a simplicidade do Senhor vem sobre cada um de nós, nós somos para as pessoas uma presença de Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, que as palavras do Evangelho nos ajudem a viver na simplicidade. Escreva no teu coração: Deus só revela os seus mistérios aos simples e humildes. Ele não se comunica com os soberbos, porque esses não têm tempo de ouvir a sua voz. Que essa experiência do 8º cerco de Jericó, que nos trouxe tanta graça, tanta alegria, tanto calor ao coração, tanta escuta da palavra, tanta Eucaristia, possa nos tornar os mais simples do reino de Deus. Porque é assim que Deus nos quer. Vivendo a simplicidade, desfrutaremos sempre da felicidade, da alegria e da presença do nosso Deus. Sede simples, porque o nosso Deus é pura humildade. Os humildes experimentam o amor de Deus. Os poderosos são deixados, porque não ouviram os ensinamentos do Altíssimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,